Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá agora, para nós abençoarmos o pastor Daniel, que vai trazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus amado, Pai eterno, Senhor, aqui está o teu servo, Pai. Senhor, nesta manhã, nós te clamamos, vem, Senhor, e usa o teu vaso como o Senhor tem usado sempre, Senhor, nesta igreja. Pai, que ele possa ser, Pai, o nosso guia a partir de agora, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, colocar, Senhor, no coração dele, na mente dele, tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. E eu te clamo também, abençoa a vida dele. Guarda, Senhor, o lar dele. Guarda a sua família. Nós clamamos para que ele seja livre de toda retaliação. Senhor, guarda tudo que é dele. Pai, nesta manhã, que ele possa ser usado conforme a tua vontade, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja santa diz amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus lindo, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, fica à vontade. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel, Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, e ainda assim Ele continua sendo o seu paizinho querido, o seu pai que te ama, o seu pai que te entende, o seu pai que colhe cada lágrima que desce do seu rosto aí. Ele é o nosso pai amado, que passa juntamente conosco pelas nossas aflições. Ele passa juntamente conosco. Muitas vezes, como o Ju falou nessa manhã, nós nos sentimos só, mas, meu querido, você não está só. Maior, a palavra de Deus diz assim, que maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Então o Senhor, Ele está a todo momento, em todo tempo conosco. Ele não nos abandona em nenhum momento. E nessa manhã realmente é o Espírito Santo de Deus agindo e fazendo todas as coisas nessa manhã, porque tudo que foi direcionado até esse momento foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, desde a abertura do culto, desde os louvores, tudo confirmando a palavra de Deus. E isso não pode ser outra coisa a não ser o Espírito Santo de Deus agindo neste lugar. Nessa manhã, abra o seu coração realmente ao Senhor. Você que ainda não está entendendo o que o Senhor está falando, querendo dizer para você nessa manhã, abra o seu coração e tira toda a resistência. Muitas vezes nós temos algum pré-julgamento, alguma situação que foi formada lá atrás nas nossas vidas, e aí nós criamos barreiras e não conseguimos receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A Sâmia falou assim, que nessa manhã nós não vamos ficar da mesma forma, que nós sairemos daqui de forma diferente. E assim é quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida, ela não continua mais a mesma. O Senhor, Ele tem algo novo para as nossas vidas através da sua palavra. Cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, vida está chegando, vida de Deus, vida zoe, vida de Deus está entrando em nós, e nós somos renovados a cada dia em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Nós estamos fazendo um plano de leitura que nasceu aí num encontro lá na minha casa, junto com alguns irmãos, e a igreja inteira está participando dessa leitura
dessa leitura bíblica. E tem sido uma bênção na minha vida. Tem sido uma bênção na minha vida. E eu creio que cada um que está fazendo esse plano de leitura, Deus ele está falando, ele está agindo. De repente você que não está conseguindo fazer o plano inteiro, ou tem pego, alguns pedaços de leitura, eu creio que o Senhor também está trabalhando na sua vida. Mas eu creio que quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos do Senhor, mais a nossa fé ela é acrescentada, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela não cresce de um dia para o outro, simplesmente por nós ficarmos ou na frente de um aparelho, ou andando de um lado para o outro. Não, a nossa fé, ela é aumentada de acordo com o que nós lemos e buscamos a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, essa é a necessidade de nós estarmos lendo a palavra de Deus e buscando todos os dias. No domingo ou na quinta-feira nós temos apenas um momento de alimento, uma resposta de Deus para as nossas vidas, uma direção. Mas o alimento diário nós precisamos ter, que é a leitura da Bíblia, a oração, a intimidade com o Senhor. Fala isso para o seu irmão, seja íntimo com o Pai. Amém. O Pai ele te ama, e quem é pai aqui sabe quanta alegria nós sentimos como pai quando o filho está bem próximo de nós. Imagina o coração de Deus, imagina o coração do Pai, ao ver todos os dias você preocupado, se ajoelhando, ou sentado mesmo, ou em pé, ou andando, enfim, não importa, ou deitado, não importa a forma com que você está buscando a Deus, que você está tendo intimidade com Deus, mas o que importa é que você tenha essa intimidade com o Pai e separe esse momento. É claro que se você ficar deitado, conversando, o que vai acontecer com você? Você vai ser arrebatado no sono, não é? Então, a palavra dessa manhã, na verdade, ela foi inspirada assim pelo Espírito Santo de Deus, mas foi através dessa leitura bíblica. O livro de ontem, ontem nós lemos Salmos 14, Provérbios 14, João 14 e Atos 8. E quando eu li e ouvi o livro de João 14, eu ouvi novamente, e aí eu coloquei áudio para ouvir, eu ouvi mais ou menos umas 10 vezes, e eu falei para o Senhor, será que é isso que o Senhor quer falar conosco nesse domingo? E aí o Senhor veio confirmando a palavra aí, através dos louvores. Então, foi através da leitura da palavra que o Senhor confirmou nessa manhã a palavra para as nossas vidas, em nome de Jesus. A Sami abriu o culto falando de descanso. Ela abriu o culto aqui falando de descanso, não foi isso? Ela abriu lá em Mateus 11, 28, falou assim que descanso somente no Senhor, que o seu fardo é leve e o seu jugo ele é suave. E aí vieram os louvores, e aí nos louvores nós ouvimos eu sei que estás comigo. Abra sua Bíblia aí em João 14, no livro do João 14. Aleluia, aleluia Senhor, aleluia Jesus, aleluia Rei dos reis, Tu és lindo, Jesus. E quando nós começamos a fazer a leitura apenas de João 14, Jesus diz assim: não se turbe o coração de vocês, não se turbe
o coração de vocês. Não se turbe o seu coração, Daniel, para mim. Fala o seu nome, não se turbe o seu coração. Daniel, não se turbe o seu coração. Jesus, ele trouxe essa palavra aqui para os seus discípulos, porque ele estava vendo ali a angústia dos seus discípulos, porque Jesus, ele vinha falando da sua separação, falando que ele ia para o Pai. Se você vê os temas anteriores aqui, você vê aqui em João 12, a partir do verso 20, fala que Jesus prediz a sua morte, depois a incredulidade dos judeus. Aí Jesus lava os pés dos discípulos, depois fala Jesus prediz que será traído, e depois Jesus prediz que Pedro o negará. Então os seus discípulos, Jesus estava vendo ali os seus discípulos ficando angustiados. Por quê? Porque Jesus, ele estava já falando em parábolas que ele partiria para o Pai. E ali estava vendo a aflição dos seus discípulos. Então começa dizendo assim: não se turbe o coração de vocês. Não se turbe o coração de vocês. Quanto tempo de caminhada nós temos de evangelho? Não sei se você faz alguns meses, se faz um dia, se faz anos, mas quantas vezes nós nos abatemos por causa de algumas situações. E aí o Senhor veio, falando nessa manhã, através do primeiro louvor, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que o Senhor não me deixa só. Quem é espiritual entende que realmente essa palavra foi totalmente dirigida pelo Espírito, e os louvores também foram dirigidos pelo Espírito, porque eu não converso com o pessoal do louvor a respeito da palavra que nós vamos falar no domingo. Às vezes acontece, mas nesse domingo não foi assim. Então o próprio Espírito Santo de Deus, ele conhece as nossas necessidades, sabe das nossas aflições, sabe o que é que nós estamos passando, e ele nessa manhã, ele vem trazer um bálsamo para as nossas vidas. Amém, meu irmão? Ele vem trazer um bálsamo para as nossas vidas. Então, não turbe o coração de vocês. Quantas vezes, né? Então, eu falei, nós temos algum tempo de caminhada com Cristo, e quantas vezes a nossa fé é esmorecida, quantas vezes por causa de alguma enfermidade, quantas vezes por causa de algum problema familiar, quantas vezes por causa que o meu filho ainda não foi salvo ainda, quantas vezes, quantas situações vêm na nossa mente. Aí o Senhor, ele fala para nós, assim como falou para os seus discípulos: não turbe o seu coração. Não turbe o seu coração. Creiam em Deus. Aí na sequência ele diz assim: creiam em Deus, creiam também em mim. Com o que você tem se preocupado, meu irmão? Com o que é que você tem se preocupado dia a dia? O que é que tem tomado mais tempo da sua vida? O que é que tem tomado mais tempo da minha vida, Daniel? O que é que tem tomado mais tempo da minha vida? Por causa das situações que têm tomado mais tempo nas nossas vidas, é por esse motivo que às vezes nós nos desesperamos. Aí o Senhor diz para nós: não turbe o seu coração, filho. Creiam em Deus, creiam também em mim. Aí na sequência disso que o Senhor está falando ali para os seus discípulos, ele fala o quê? Que na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Jesus, ele estava falando de aposento terreno. Jesus estava falando de casa terrena. Jesus estava falando de alguma comunhão terrena que você vai ter em algum lugar. Jesus estava falando de felicidade terrena.
Jesus estava falando aqui de algo muito maior do que isso. Meu irmão, nós estamos muito preocupados, nós estamos muito alicerçados nas coisas aqui, com a nossa matéria, com o nosso corpo, ligado aqui nessa vida, e não é o que o Senhor tem para as nossas vidas. O que o Senhor tem para as nossas vidas é algo muito mais excelente. Ele tem vida eterna para nos dar, e nós estamos preocupados com as situações, com dívidas, com casa, com trabalho, com filhos, com cônjuges, e Deus, Ele tem algo muito maior para as nossas vidas. Por isso, às vezes, o nosso coração, ele fica desfalecido, fica perturbado, fica angustiado, preocupado com tantas situações, porque nós não buscamos o que é eterno. Quando nós buscamos o que é eterno, todas essas coisas são acrescentadas sobre as nossas vidas, meu irmão. Quando nós buscamos Deus, quando nós buscamos a face de Deus, todas as coisas, as demais coisas, está escrito na palavra de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Você quer estar com Jesus? Esse é o maior motivo. Eu não sei por qual motivo você entrou neste lugar hoje aqui. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas esse aqui é o maior motivo. Estar com Jesus, estar com o Mestre, estar com o Senhor na eternidade, com o Papai querido, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus está falando aqui para os seus discípulos: vocês conhecem o caminho para onde vou. Pergunta isso para o seu irmão: você sabe o caminho que Jesus está seguindo, o caminho que Jesus está falando aí? Às vezes eu falo para você falar para o seu irmão, porque eu percebo que algum irmão quer de repente ficar confortável e abrir a boca e dormir, por isso que eu provoco isso. Eu sei que muita gente no nosso meio não gosta. A pastora Samira fala que não gosta, que fica perguntando, mas sempre que eu ver alguém abrindo a boca, eu vou mandar perguntar. Amém, pastora Samira? Amém? Ou então vou falar para ficar de pé e tomar água. O que você prefere? Não, né? O Espírito Santo não vai querer que eu envergonhe ninguém, não. Amém, meu irmão? Mas se você tiver com sono, desce, lava o rosto e volte aqui para a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem algo grande para as nossas vidas nessa manhã. Entre na palavra, mergulhe nesse mesmo pensamento, nessa mesma vibe aqui, em nome de Jesus. Amém? Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus está falando ali, tendo a certeza, tendo convicção de que eles sabiam. Jesus está falando, falou o tempo todo, esteve com os discípulos o tempo todo. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Aí no versículo seguinte, olha só o que o camarada diz aqui, ó. Disse-lhe Tomé. Quem era Tomé, irmãos? Tomé, ele precisava fazer o quê? Ele precisava apalpar as feridas, ele precisava ver para crer. Aí a palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurado quem não vê, mas crê. Aí nós temos, agora veio aqui na minha memória, nós temos um exemplo que foi falado aqui na leitura agora de manhã, de Saulo. Saulo andou com Jesus? Saulo caminhou com Jesus? E como que ele creu? Bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Assim como Saulo, assim como Paulo, que depois o nome dele foi passado para Paulo, assim como Paulo, ele creu pela fé. Não foi um dos apóstolos que caminhou com Jesus, mas ele creu pela fé, e assim esse exemplo serve para nós no dia de hoje, amém? Esse testemunho serve para nós hoje. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos, o que Jesus acabou de falar? Que
que eles sabiam. Jesus acabou de falar que ia para onde? Que ia preparar morada, que ia preparar uma casa. Aí Tomé, que estava caminhando com Jesus, caminhando, do mesmo lado ali. Sabe aquele camarada que está caminhando com você, mas ele está totalmente disperso e não sabe para onde você está indo, não sabe o que você está fazendo? Já teve alguém colado em você assim? Ah, mas é assim? Ah, é? Assim era Tomé. Então Tomé ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Quanto tempo você tem de crente, irmão? Quanto tempo você tem de crente? E muitas vezes você está se questionando: será que esse é o caminho? Será que está correto esse caminho? Ou então, de repente você está precisando de alguém ainda, né? Já era para você estar em outro nível, mas de repente você está precisando ainda de alguém como suporte ou como amuleta para poder te direcionar no caminho. E aí, Tomé? Aí o Senhor diz para nós: e aí, Tomé? Você precisa ainda ver para crer? Você precisa ver os milagres ainda acontecendo para que você venha se converter, para que você venha ter certeza dessa morada eterna, de que Jesus, Ele está ao lado de Deus, assim como o Ju falou agora de manhã, de que Jesus está ao lado de Deus, de onde Ele intercede por nós. Do que é que você precisa? Que confirma, você está precisando ainda de milagres para poder chegar até ao Senhor? O que é maior para você? Maior é o milagre ou maior é a salvação, meu irmão? O que é maior para as nossas vidas? O que é maior para as nossas vidas? O que é mais importante para as nossas vidas? O milagre, a prosperidade, o bem nessa terra ou a vida eterna? Manhã de reflexão. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Aí Jesus ele responde o quê? Pode falar, igreja. Jesus responde o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Pode tirar daqui. Não, vou dar mais uma chance para vocês. Pode, de novo, repete. Jesus respondeu: João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual livro? João 14:6. Porque muitas vezes vão te questionar a respeito do caminho. Escuta, você serve a Jesus? E às vezes nós não temos um versículo, nós não temos uma palavra. Fala: Jesus te ama, e fica meio perdido. Então esse versículo é bom que você tenha na sua mente. João 14:6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Não, Jesus respondeu. Não é assim? Começa assim o versículo. Aqui, ó, não olha na Bíblia não, olha aqui para mim. João 14:6. João 3,16. João 14,6. Diz o que, Rafael? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E João 3,16. Aleluia. Oi. Glória a Deus. Glória a Deus. João 10:10 diz o que, Moraes?
em abundância. Glória a Deus. É importante que nós tenhamos alguns versículos em mente, porque quando estivermos conversando com alguém que tem dúvidas, né? E o Espírito Santo de Deus vai trazer à nossa mente esses versículos bíblicos. De repente, você não tem o versículo, João 14, 6, João 3, 16, eu não tenho o versículo, mas você sabe pelo menos o versículo. Aí João 14, 6 diz o quê? A igreja toda. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus. Esse versículo aqui nós podemos falar a respeito de idolatria, a respeito de várias situações, porque ele diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade. Muitas vezes nós vemos igrejas falando que somente a igreja dele é que é correta, somente a igreja dele é que vai te conduzir ao céu. Mas Jesus está falando aqui que é a igreja, André? Hein, André? Não, né? Jesus está falando o quê? Que Ele, não é a igreja, mas que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Se vocês realmente, na sequência 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí, irmãos? Jesus, ele está se declarando aí o quê? O Pai, é isso, Camila? Deus, o Pai. Muitas vezes nós não prestamos atenção na palavra de Deus, porque nós falamos assim, ninguém viu Deus, ninguém viu Deus, né? E podemos ver um versículo na antiga aliança, lá no Velho Testamento. Vamos lá comigo, lá em Êxodo, eu separei esse versículo aqui, Êxodo 33, Êxodo 33. Êxodo 33, o verso 20, 22 e 23. Glória a Deus, aleluia. Êxodo 33, o 22 e o 23. Todos abriram? E está aqui na lousa. Na lousa. Está aqui na lousa, aqui, ó. Gostou, né? Glória. Quando aqui o Senhor está falando aqui para quem, irmãos? Para Moisés, porque Moisés ele tinha muita intimidade com o Senhor. Moisés ele subia ao monte, lá ele ficava 40 dias, 40 noites jejuando, e a própria glória de Deus descia sobre a vida de Moisés. Então, e Moisés aqui ele queria ver o Senhor, mas aí o que é que o Senhor fala aqui, que Deus fala para ele? Verso 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, ainda vai cobrir ele com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Verso 23, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Lá na antiga aliança, quem teve a maior intimidade, quem viu o Senhor, a maior parte do Senhor que foi vista, foi somente as costas, e foi somente nesse momento aí, somente nesse momento. Agora, quando você vai lá para o verso que nós estamos lendo aqui, quando você vai para qual verso que eu estou lendo? João, muito obrigado, pastor Jorge. João 14.
João 14, vamos ler a partir do 7. Se vocês realmente me conhecessem, Jesus ele está falando aqui ele está se mostrando aqui como o próprio Deus. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Olha que lindo isso. Então, quer dizer que na antiga aliança foi vista somente as costas. Agora na nova aliança, quem conhece Jesus? Conhece o Pai. Conhece o Pai. Então, olha que maravilhoso isso. Porque muitas vezes nós passamos pela palavra de Deus e lemos os versículos e vamos fazer e não prestamos atenção, não paramos para refletir aquilo que o Senhor está falando. Aqui são palavras do próprio Jesus. Então aqui ele está falando o quê? Aí disse Filipe: Senhor, olha só, irmão, Jesus acabou de falar para ele, vocês agora o têm visto. Olha Filipe o que questiona aqui. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus acabou de falar para ele o que ali? Olha para ele, que ele era o Pai. Ele estava representando o próprio Pai aqui na terra. Ele era o Pai, eles estavam caminhando com o Pai. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus responde aqui: você não me conhece, Filipe. Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Há quanto tempo você serve o Senhor, irmão? Há quanto tempo você busca o Senhor? E quantas vezes nós nos colocamos assim como Filipe e questionamos: Senhor, está tudo tão frio, eu não estou sentindo o Senhor. A sua presença parece que está tão longe de mim, eu me sinto tão sozinho. Quantas vezes nós nos questionamos e falamos isso? Existem os momentos, sim, que nós estamos, entre aspas, sentindo muito, e às vezes a gente fica um pouco frio. Agora, isso não significa que a presença de Deus está ou saiu, porque nós vamos ler aqui embaixo que você é templo e que você é morada. E se você é morada do Espírito Santo de Deus, ele não se aparta em nenhum momento de você. Agora, tudo depende do nível de intimidade, tudo depende de quanto eu estou buscando ao Senhor. De quanto tempo eu separo para o Senhor. Se o tempo que eu tenho para separar para ouvir um louvor, será que eu ouço um louvor mesmo? Eu ouço qualquer música aí fora. Não que seja pecado que você ouça as outras músicas, mas se eu tenho um tempo e eu sei que é uma preciosidade eu adorar a Deus através de um louvor, por que eu vou ouvir uma música qualquer? Eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu prefiro separar momentos de louvor, eu prefiro separar momentos de intimidade com o Pai. Então tudo depende da intimidade que você tem com o Senhor. As coisas dessa vida, as notícias, as pessoas, as músicas querem nos distrair e nos levarem para outra situação. Aí quando nós vamos nos afastando e encaminhando para essas outras situações, nós ficamos meio que frios. Mas Senhor, parece que o Senhor está tão distante. Quem é que está distante? É o Senhor? Ou é você que está distante, meu irmão? Quem é que está distante de quem? O Senhor, Ele não se aparta em nenhum momento de nós. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês?
O nosso Deus é Deus de milagre, sim, né, Carol? Só que no início eu falei que o milagre ele era mais importante que a salvação. Foi isso que eu falei? O que eu falei? A salvação é mais importante que o milagre. Agora pergunta para o seu irmão: quantos milagres Deus já fez na sua vida? Porque eu olhando para cada um de nós aqui, eu tenho, assim, eu olho para você, né, Carol? Eu olho para você e vejo o milagre que Deus fez na sua vida, não é, Lucas? Eu vejo o milagre que Deus está fazendo na sua vida. E o milagre, sim, é um sinal de que Deus agiu, de que Deus fez na sua vida, né, Samira? A pastora Samira, câncer, foi curada do câncer. Olha o câncer do lado dela, ergue a mão, irmão, olha lá, ó. Olha que o câncer virou. Tem quantos anos? 12 anos que o Senhor curou a pastora Samira, e hoje está aí o tutu para a honra e glória do Senhor. Ela tinha câncer, tinha algo lá dentro, e aí a igreja orou, a igreja clamou, e esse câncer virou essa bênção aí que é o tutu, com 12 anos. Pastora Lúcia, então, nós podemos ver os sinais, podemos ver os milagres que o Senhor fez. Mas mesmo com esses milagres que Deus fez na minha vida, na sua, mesmo com esses milagres que o Senhor fez, mesmo com esses milagres, de repente na caminhada a gente vai, poxa, cadê Deus? Né, Luiz? Cadê Deus? Cadê o Senhor? E às vezes a nossa fé, ela dá uma titubeada, dá uma mancada. Agora, o que é mais importante, o milagre ou a salvação? O Senhor falou lá no início que Ele ia preparar a morada onde? Na terra? A morada é no céu, meu irmão. A morada no céu, o que nós estamos buscando é o céu. Então, se eu busco o céu, se acontecer aqui na terra, beleza. Se não acontecer, eu amo o Senhor, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar com o meu Deus. Eu prefiro estar com o meu Deus, eu prefiro estar com o Pai. Que verso que eu estou? Já passei, estou no 10. Mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, que o Pai realizou, por causa das mesmas obras que o Pai realizou lá na velha aliança, e por causa das mesmas obras que Jesus. Se você não está crendo, então creia por causa dos milagres, creia por causa do que Deus está fazendo ou fez na sua vida, ou porque você está vendo acontecer no meio da igreja esses milagres. Então Jesus está falando, ou creia então apenas por causa disso, já que não crê em mim. O próprio mestre, o próprio Senhor caminhando com ele ali, e eles não caía a ficha, não caminhavam, não entendiam. Creiam em mim, verso 12, é o 12 que eu estou? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Ai, ai. Aquele que crê em mim, fará as obras que tenho realizado. Quais eram as obras que o Senhor Jesus fazia? Evangelistas, pastores, obreiros, mestres, ovelhas. Quais eram as obras que Jesus fazia? Cura, milagre, maravilha, libertação. Cada vez que ele orava pela pessoa, cada vez que ele curava a pessoa, ele falava assim: você está curado? Ele falava: perdoados estão os seus pecados,
Porque Jesus, ele entendia o quê? Que maior era a salvação do que o simples milagre que ele estava recebendo. O milagre ali era fácil para Jesus. Agora Jesus, ele está falando aqui, as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. Por quantas vidas que você já orou? Pergunta isso para o seu irmão. Ah, mas eu não sou pastor ainda, eu não sou mestre, eu não sou evangelista, eu não sou obreiro. Mas você é servo de Deus? Você é filho de Deus? Você quer ter outros irmãos? Então, por quantas pessoas que você já orou? Quantas pessoas se achegaram até o Senhor através da sua vida? Eu já fiz essa pergunta outro dia aqui, né? Novamente direi. Quantas pessoas? Não é gostoso você orar por alguém e falar, poxa, eu orei por aquela pessoa, ela estava com dor de cabeça e o Senhor curou. Não é gostoso? Então, quantas pessoas já foram alcançadas através da sua vida? Ou um câncer que saiu, ou um morto que ressuscitou. Porque Jesus está falando aqui, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, que eu realizei, e ainda as farão maiores. Não é porque Jesus ele não faria obras grandiosas, mas porque o tempo que Jesus ficou aqui conosco foi muito pequeno. Foram apenas 3 anos de reinado. Nessa terra foram 3 anos, e hoje ele reina. E hoje ele reina de lá do trono da glória. Amém? Amém? Então digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Verso 13: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Não importa o tamanho do milagre, não importa. O nome de Jesus é precioso para curar, para libertar, para alcançar e realizar qualquer situação, qualquer milagre em nome do Senhor Jesus. É no nome, é o nome que tem poder. Não é o pastor que tem poder, não é você que tem poder, mas o nome. Esse nome tem poder para alcançar as vidas em nome de Jesus. Verso 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem ama o Senhor? Todos nós declaramos e falamos, né? Que amamos o Senhor. Declaramos todo dia. Agora aqui, há uma condição para esse amor. Se vocês me amam, obedecerão. Se você me ama, você será obediente. Obediente ao que? Aos meus mandamentos. E quais são os mandamentos? Vou te ajudar, não precisa falar todos. Vou te ajudar. Jesus, ele foi muito sábio quando ele disse, né? Somente esses 2 mandamentos você já cumpriu toda a lei. E aí o que diz lá em Mateus 22, 37 e 39? Não, é esse mesmo. Mateus 27, 22, 37 ao 39, diz o quê? Que ame o Senhor, o seu Deus. Esse é o mandamento. Ame o Senhor. Cadê? 37, 22, irmão. Desperta tu que dormes. Abriu? Isso, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame o seu Deus acima
de todas as coisas. Aí se eu perguntar para você, você tem amado o Senhor acima de todas as coisas? Você diz sim, né? Nós falamos sim, pastor, temos amado o Senhor acima de todas as coisas. Aí eu vou te ajudar. Aí eu falo assim para você, você tem amado o Senhor acima dos ídolos, acima da idolatria, que o Senhor fala que nós não podemos ser idólatra. Você tem amado o Senhor mais que a idolatria? Sim, né? Você fala sim. Os sims, eles vão diminuindo. Porque eu te pergunto, você tem amado o Senhor acima do seu trabalho? Diminuiu. Você tem amado o Senhor acima dos seus filhos? Você tem amado o Senhor acima do seu cônjuge? E vai diminuindo. Então, quando Deus fala assim, às vezes a gente fala de idolatria, é tão simples, né? A idolatria, você se livra da idolatria. Não quero mais, porque o barro, eu já entendi já, que o barro ele não respira, que o barro ele não sente, que o barro não pode falar, e lá no Salmo 115 ainda fala, tornem-se igual a essa imagem de barro, aqueles que o fazem, né? Então, isso foi simples, isso nós já abandonamos, já tiramos, só que nós levantamos outras idolatrias, outros altares nós levantamos nas nossas vidas, outros altares, e aí nós não temos compromisso com as coisas, ela fala assim, eu amo a Deus, o ter compromisso é outra coisa. Espera aí, se eu amo o Senhor, eu faço as coisas com excelência, com excelência. Jesus respondeu, ame o Senhor, esse é o primeiro mandamento, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu nem vou falar aqui, irmãos, a respeito das outras situações que está escrito lá dos 10 mandamentos, porque quando nós honramos o Senhor, quando nós colocamos Deus acima de tudo, então as outras coisas eu não preciso nem citar. Aí o segundo mandamento, o que diz aí? E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? O seu próximo que está próximo, e o seu próximo que pode ser o seu próximo no trabalho, que pode ser o próximo em casa, que pode ser o seu próximo na faculdade, que pode ser o seu próximo num ponto de ônibus, que pode ser o seu próximo dentro do ônibus. Pode ser o próximo de onde? Pode ser o próximo que está longe, mas que é o seu, não deixa de ser o seu próximo. Ame, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Muitas vezes nós, como casal, depois de um tempo caminhando junto, a gente fala que ama, né? Quando inicia fala, ai meu amor, eu te amo, minha paixão, e não sei o que, né? Quando o relacionamento vai ficando maduro, sabe como que a gente responde para o nosso cônjuge? Me ame com ações. Não é assim que a gente fala? A Camila, é isso mesmo, viu, Gel? Me ame com ações. Nós falamos que nós amamos, aqui nós falamos que amamos ao Senhor, mas nós mentimos com as nossas ações.
Nós mentimos com as nossas ações, porque se eu falo que amo o Senhor, o que está escrito aqui? Você obedece os meus mandamentos. Se eu amo o Pai, eu obedeço aos mandamentos que Ele deixou. E há uma dificuldade para seguir esses mandamentos, né, irmãos? Não é não, irmão. Não é. Se nós estivermos em espírito, se nós entendermos, estivermos com intimidade com o Senhor, buscando o Senhor, em todo tempo sendo guiado pelo Espírito, certamente não será difícil seguir esses mandamentos. Às vezes a gente fala assim, é difícil resistir ao diabo. É difícil, eu concordo com você, que é difícil nós resistirmos ao diabo e resistir à nossa carne, é difícil. Mas tudo depende de como eu tenho caminhado com o Senhor. Porque se eu tenho caminhado com intimidade de oração e palavra, o pecado ele pode até chegar, mas ele vai passar que você não vai nem ver. Já aconteceu com você isso? Quem já teve os dois momentos? O momento onde você não estava íntimo e o momento onde você estava íntimo. Comigo já aconteceu. Então, quando nós estamos com intimidade, você está ali falando em línguas, você está orando, você está clamando ao Senhor, você está jejuando. Jejuar ainda é de Deus, viu, irmãos? Jejuar ainda é de Deus, viu? Na nova aliança, o povo jejua ainda. Mas jejua não é para receber algo em troca não, viu? É para que você tenha sensibilidade espiritual. O jejum serve para isso. Mas vamos seguir aqui. O verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará é dentro. Estará em vocês. Agora, quando que esse Espírito passa a estar em nós? Quando? Quando nós aceitamos o Senhor, quando nós recebemos o Senhor, quando nós decidimos caminhar com o Senhor, aí o Espírito Santo de Deus passa a estar em nós, e tudo fica mais fácil para você caminhar. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Aí o Senhor diz aqui, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem está esperando o Senhor aí? Voltarei, eu voltarei, não os deixarei órfãos. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Tem morte para quem é de Deus, irmãos? Tem morte. Tragada foi a morte pela vida. Tragada foi a morte pela vida. O aguilhão da morte, ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Amém? Em nome de Jesus. Verso 20. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem, olha só, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que muitas vezes nós falamos, né? Nós te amamos, Senhor, eu te amo, Jesus. Quando está na igreja, né? E louva, lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, né? Ele fala, eu te amo. E o Senhor fala assim, me ame com suas ações, me ame com o seu caminhar, me ame visitando o órfão,
visitando a viúva, me ame, levando comida na rua, me ame, ligando para o seu amigo que faz tanto tempo que você não liga, me ame, visitando aquele que faz tempo que não aparece na igreja, me ame, dessa forma. Quantas vidas que nós conhecemos, meu irmão, quantas vidas que nós conhecemos e não tem o Senhor Jesus ainda. Nós falamos outro dia aqui que 102 pessoas morrem por segundo. E quantas pessoas morrem sem salvação? Agora, eu e você, nós podemos fazer a diferença. Eu e você. Nós podemos falar mais desse Senhor, convidar mais pessoas para que estejam. Primeiro a gente convida para a igreja, porque a pessoa às vezes não tem força para ler a palavra. Então a gente convida para ir na igreja, porque aqui ele vai ser orientado, ele vai ser discipulado, ele vai ouvir a palavra, ele vai sentir o amor de Deus, e ele vai ser salvo se aceitar Jesus. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e fala: faz a obra, irmão. Faz a obra. Tem pessoas precisando ouvir. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Eita Deus. Verso 23, Jesus respondeu, mas esse foi um pouquinho mais ameno, né? Se alguém me ama, olha só, irmão, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Então Jesus, ele não veio para o mundo? Veio. Basta obedecer, receber, e aí eu vou estar mostrando que eu o amo. E o Senhor vai passar a fazer a morada nele. Verso 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Verso 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Enquanto Jesus estava, ele estava falando. Mas o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo, que o Pai enviará no nome de quem? No nome de Jesus, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aí Jesus diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não tenham medo, não tenham medo, irmãos. No primeiro versículo, o Senhor ele falou o quê? Não turbe o coração de vocês, não turbe o coração de vocês, irmãos. E aí depois ele vem falando o que nesse versículo aqui? Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não te dou como o mundo a dá. Não a paz que o mundo está falando aí, paz de guerra, nada disso, paz na política, nada disso, é a paz do Senhor. Não se turbe o coração de vocês, não tenham medo, não tenham medo. Maior é o que está em nós do que o que no mundo está. Quantos medos, né? O Senhor me diz aqui nessa manhã que tem pessoas no nosso meio que tem medo de ir para a rua, medo de sair à noite, medo de algumas situações. E o Senhor ele diz para você: não tenha medo, não tenha medo. Eu venci o mundo.
Não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você, eu habito em você, você é o meu filho. A pior coisa que pode te acontecer, meu irmão, é você morrer, né? Essa matéria aqui ficar. Mas se isso aqui ficar, o que vai acontecer com o meu espírito? Ele torna Deus. Então, por que nós temos medos? Por que o medo? Nós temos que ter medo somente de uma coisa. O que é que nós temos que ter medo? Da nossa alma ir queimar onde? E isso a gente tem que ter medo, sim. Tem que ter medo e relembrar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falou conosco pela palavra e obedecer aos seus mandamentos, em nome do Senhor Jesus. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês... deixa eu ler um outro versículo que fala de paz aqui, que é muito importante. Filipenses, põe aí na lousa, irmão. Filipenses 4:6. Põe na lousa aí. Como que é o nome desse trem aqui mesmo? Projetor. Por favor, irmãos, coloque no projetor e amplie a tela no data show para que a igreja possa acompanhar juntamente. Ô irmão, põe na lousa aí para a gente ver esse negócio aí, né? Chega de frescura. Olha só que versículo lindo que a gente sempre relembra ele. Olha que lindo, irmão. Paz você compra em algum lugar, irmão? Você compra a paz em algum lugar? Essa paz tem como você comprar em algum lugar? Essa paz, ela só pode vir do autor e consumador da nossa fé, de Jesus, somente dele. Não andem, quem que é ansioso aí? Era ansioso, porque diz aqui a palavra, não andem ansiosos por coisa alguma. São coisas, viu, Samira? São coisas que não vai herdar os céus, são coisas que vão ficar nessa terra. Então não andem, viu, Daniel? Não andem. Por que vocês acham dessa careca aqui, irmãos? Cabelos ficam brancos tão rápido, né, irmão? Fala aí. Tão rápido e não entende por quê, né? Dessa forma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O outro versículo. E a paz de Deus. E a paz de Deus. E a paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. É essa paz. É essa paz que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Às vezes isso pode ser uma questão até de egoísmo. Mas se eu tenho essa paz, se eu tenho o Senhor, você não precisa nem de mais ninguém do seu lado. Deus, Ele supre todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, amém? E a paz de Deus guardará então os corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aonde eu parei no João? João, vocês me ouviram dizer, 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês, Oi? Certo? 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Verso 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo?
príncipe deste mundo, Satanás, Belial, a antiga serpente, todas essas coisas eu vou deixar tudo para ele. As coisas que você tanto corre atrás, que você trabalha, que você quer, que você deseja, carro, casa, bens, eu vou deixar tudo para ele. E você, vai levar com você? Vai levar para o céu? Não se preocupe, meu irmão, com essas coisas, porque vai ficar tudo com ele aí, ó, com esse sujo, imundo. Só que para os filhos, é bom que você entenda isso. Nenhum pai gosta de ver um filho passando por aflição, gosta? Então, por isso que Deus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém? Simples assim. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, igreja. Estou falando, levante-se. Vem cá, meu irmão, vamos louvar ao Senhor. Levantem-se. Foi Jesus que falou aqui para você levantar, você não levantou, viu? Ó, levantem-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, não turbe o seu coração. Não turbe o seu coração. Não turbe o seu coração. E nem tenham medo. Não turbe o seu coração. Aí Jesus está falando assim, não turbe o seu coração, nem tenham medo. E essa paz que excede todo entendimento humano, é que guardará o nosso coração. Que nós possamos continuar caminhando, continuar refletindo naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, que vem lá do Pai das luzes, que vem do Senhor para as nossas vidas.